Olha, existe uma coisa que lamentavelmente tem se perdido muito no Brasil. Estamos numa crise que não é só econômica, política, é uma crise ética também, uma crise de destino do país. E a solidariedade é algo que tem se perdido. A nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir as dores e o sentimento dos outros. A gente se acostumou, particularmente nessa vida urbana avassaladora, onde está todo mundo sozinho no meio da multidão, né? Onde há um isolamento, uma depressão, onde as pessoas se tornaram invisíveis, né? E particularmente as pessoas mais pobres, né? Sofrem humilhações cotidianas, que não têm voz, não têm vez. Muito embora a desigualdade social no Brasil seja brutal e se perceba em cada esquina, há quase que um condicionamento para invisibilizar isso, né? Então, é o elevador de serviço, é a porta dos fundos, né? As pessoas não têm espaço. Eu, na minha juventude, vivia como qualquer outro jovem da minha idade, né? Jogava bola, ia para o estádio de futebol, ia à escola, tinha minha família, minha vida. Mas, enfim, me indignei com isso tudo, me indignei com essa desigualdade, né? E fui desenvolvendo essa solidariedade com as pessoas que sofrem, no caso, o problema da moradia. E essa pergunta, eu acho que ela é muito curiosa, porque muitas vezes ela vem com um certo quê de desconfiança ou de suspeição. Não no seu caso, mas muitas vezes, assim, na minha trajetória, vejo as pessoas, mas o cara não precisa de casa, ele está lá no Movimento Sem Teto, ou ele é um oportunista, ele está querendo ganhar alguma coisa por trás, que é quase uma suspeita sobre a solidariedade, né? A gente não precisa viver o problema da falta de moradia para lutar junto com quem precisa de moradia. Assim como a gente não precisa passar fome para se solidarizar com quem tem fome, né? Tá faltando solidariedade no Brasil. Nós precisamos levar isso para a política. Veja só, primeiro, a tragédia que aconteceu aqui em São Paulo, a nossa solidariedade completa às vítimas dessa tragédia, ela era de algum modo anunciada. Ela foi resultado, como toda ocupação, de um duplo abandono. Um abandono de um prédio, de um imóvel, e um abandono de gente, de pessoas. Aquele desabamento começou 20 anos atrás, quando esse prédio ficou abandonado pelo antigo proprietário, largado, sem qualquer fiscalização por parte da prefeitura. Depois a União executou aquele prédio por dívidas, depois foi para a Prefeitura de São Paulo. Em nenhum momento houve qualquer fiscalização de defesa civil, bombeiro, ou que constatasse aquilo e que reformasse o prédio, requalificasse. Se houvesse uma política habitacional efetiva, esse prédio já teria sido reformado e destinado para a moradia popular. Ele é um prédio do poder público, abandonado. Não faz sentido isso. Ainda mais quando nós temos um cenário drástico no Brasil. Nós temos 6.300.000 famílias sem casa. E, ao mesmo tempo, nós temos 7.900.000 imóveis abandonados. Tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Em tese, você poderia resolver parte importante do problema da moradia requalificando e reformando esses imóveis. Inclusive, tocando num tema que é tabu, que é pobre poder morar nas regiões centrais também. A nossa cidade, o nosso modelo de cidade no Brasil é aquele que joga os pobres cada vez mais para as periferias, né? Em regiões mais distantes, com menos infraestrutura, com menos serviços públicos, saúde, educação, creche, né? Lazer, cultura, e mais distante dos locais de oferta de emprego. As pessoas ficam 1, 2 horas no ônibus todos os dias para chegar nos seus trabalhos. Se você faz um projeto de moradia nas regiões centrais, você enfrenta tudo isso. As regiões centrais é onde tem infraestrutura, onde tem maior oferta de serviços públicos, onde tem maior oferta de emprego, né? É uma questão de pensar não apenas casa, mas de pensar cidade, lógica de cidade, direito à cidade, convivência urbana, né? Então, nós achamos que houve sim uma responsabilidade, um descaso do poder público em relação àquela situação. E é lamentável ver que muita gente se apressou em culpar as vítimas pela tragédia.
Né? Mas os sem-teto estavam lá, eles sabiam que era inseguro. Pô, sem-teto não tem arquiteto, engenheiro, defesa civil, seja, para saber. Quem deveria fiscalizar isso era o poder público. Né? Outros pegaram uma situação de possível oportunismo que tenha ocorrido lá, e ao que tudo indica ocorreu de fato, né? De gente que extorquia, se utilizava, de que cobravam valores para desqualificar o conjunto do movimento social. Então, um caso lá tinha um aproveitador no meio que fazia práticas absolutamente absurdas e inaceitáveis com as famílias, e aí dizem, não, então todo movimento que luta por moradia, na verdade, é desse jeito. Então, se aproveitou de uma tragédia para culpar a vítima e criminalizar o movimento social. Isso é inaceitável. Por último, em relação aos governos do PT, que você perguntou sobre política habitacional. Houve um investimento importante na área de moradia, isso é inegável, com o programa Minha Casa Minha Vida. Foi o maior programa de habitação da história do país, maior que o BNH, que tinha sido outro programa durante a ditadura militar, sobretudo porque ele deu subsídio e pôde atender uma faixa de renda mais baixa. O BNH foi principalmente para a classe média. Né? Agora, tem limites também. Minha Casa Minha Vida teve o mérito de dar subsídio, de ter uma quantidade, reservar uma quantidade importante do orçamento público para a moradia popular, mas fez isso numa lógica de protagonismo das construtoras, né? E, de algum modo, reproduzindo a lógica de os mais pobres nas periferias. Então, se você vê os conjuntos do Minha Casa Minha Vida, em geral, eles estão nas regiões mais distantes, e isso é um problema. Veja, eu tenho respeito pelo Lula, pela trajetória dele, alguém que veio de baixo, se tornou presidente da República, saiu bem aprovado do seu governo, teve acertos e teve erros no seu governo, é importante que se diga também, acertos, políticas públicas, você teve aumento do salário mínimo importante, programas sociais, e teve erros, sobretudo, de não ter enfrentado o que é a lógica desse sistema político brasileiro, né? Ter acabado governando com os mesmos que sempre controlaram o Estado brasileiro, não ter pautado uma reforma política no início do seu mandato, não ter pautado temas como uma reforma tributária para enfrentar privilégios das oligarquias financeiras no Brasil, do 1%. Agora, eu acredito que o que foi feito com Lula nesse processo judicial foi algo injusto. Né? Lula foi condenado sem apresentação de nenhuma prova, enquanto Michel Temer, com uma coleção de provas, está governando o Brasil no Palácio do Planalto. Enquanto Aécio Neves, com uma coleção de provas, está no Senado Federal fazendo lei. Provas que todo o Brasil viu, todo o Brasil ouviu aquelas gravações, todo o Brasil assistiu a imagem do braço direito do Temer com uma mala de dinheiro no meio da calçada, né? E nada aconteceu ali. Né? E o Lula, sem gravação, sem mala, sem prova, está preso em Curitiba. E aí não é uma questão de concordar com o Lula, de discordar do Lula. Eu sou pré-candidato a presidente da República pelo PSOL, né? Não teria nenhum interesse próprio em defendê-lo, não sou do PT e... agora é uma questão de defesa da democracia, porque quando o judiciário, ou setores do judiciário, resolvem fazer política, bom, aí começa a ficar difícil falar em democracia. O papel do judiciário é julgar de maneira isenta, não é se comportar como chefe de partido, não é se comportar como um lado. O juiz ele tem que julgar os dois lados e não tomar parte. E eu acho que isso aconteceu nesse caso, e por isso que nós nos solidarizamos, e não só a mim, o meu partido, o PSOL, foi contundente nesse processo, estava lá também naqueles dias em São Bernardo do Campo, para dizer que a condenação do Lula foi uma farsa judicial e que a sua prisão foi uma prisão política, e segue sendo uma prisão política. Por isso nós defendemos a libertação do Lula. Ali tinha uma coisa muito emblemática, e o Lula sabe disso. Naquele palanque em São Bernardo do Campo, muita gente que esteve com ele, com o PT, na hora da distribuição do poder, não estavam lá. Nós somos aqueles que não estávamos na hora da distribuição do poder, mas estávamos na hora da solidariedade. Né? É uma questão de estar do lado certo da história.
uma questão de ter uma responsabilidade, mesmo tendo diferenças políticas, isso não pode nos fazer ser coniventes com injustiça. Eu acho que não tem essa coisa de unção, né? Ninguém unge ninguém. Eu acho que o Lula, naquele momento, demonstrou um reconhecimento sobre em relação à nossa caminhada, ao debate que nós temos feito e a solidariedade que tivemos com ele nesse momento. Agora, a Manuela, enfim, tem feito o debate da campanha dela, temos concordâncias em pontos, por exemplo, do enfrentamento ao governo Temer, da defesa da democracia no Brasil, o próprio tema da prisão do Lula, e temos diferenças em outros pontos, né? É saudável que seja assim. A esquerda não pode ser um espaço de pensamento único, né? É saudável que também se coloquem debates, diferenças, polêmicas, né? É assim que a gente consegue ter uma visão mais ampla e mais crítica da realidade. Então, nesse momento não está colocada uma unidade eleitoral, isso não está posto. Está colocada a unidade não apenas com o PCdoB, a Manuela, mas com o conjunto das forças progressistas para defender a democracia no Brasil. Uma frente de defesa da democracia, isso sim está colocado e nós temos trabalhado para fortalecer ainda mais. Agora, do ponto de vista das pré-candidaturas, do cenário eleitoral, existem diferenças que se colocam e devem ser postas no debate político.